E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui à leitura do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Vamos agora ao capítulo 3. Capitalismo racial. Dentre as tantas formas de oposição e resistência social à relação de dominação que se estabeleceu, vale destacar Frantz Fanon e Albert Memmi, cujos estudos problematizaram as continuidades simbólicas e institucionais das relações coloniais de dominação, mesmo após os processos de independência formais das nações. Outros importantes intelectuais como Edward Said, Stuart Hall, Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Paul Gilroy foram essenciais para sua consolidação. São pontos comuns entre os diferentes autores e autoras. A crítica ao eurocentrismo, a revisão da narrativa histórica colonial e a defesa da emergência de outras vozes e saberes advindos do sul global. As hierarquias de raça e gênero foram fundamentais para a estruturação do pensamento colonial. Nilma Lino Gomes afirma que, abre aspas, a empreitada colonial educativa e civilizatória esteve impregnada da ideia de raça, fecha aspas. Nesse sentido, a autora destaca a importância do movimento negro em relação à desconstrução e à ressignificação das relações étnico-raciais no Brasil, politizando a raça, abre aspas, dando-lhe um trato emancipatório e não inferiorizante, fecha aspas. Trata-se de respostas coletivas negras ao supremacismo branco que caracteriza um Brasil tão excludente e desigual. E, de fato, a história do movimento negro é de resistência e de lutas travadas durante todo o período de escravidão, indo da resistência individual às insurreições urbanas e aos quilombos. A história dos quilombos, assim como a de muitos importantes levantes ou revoltas que ocorreram antes da abolição, forçando o fim da escravidão, é omitida na historiografia oficial. Isso pode ter ocorrido para não ferir a imagem de país da suposta democracia racial, ou, ainda, para não reconhecer o protagonismo da população negra na história nacional. Essa omissão da resistência negra e indígena na historiografia oficial nos mostra que precisamos entender sobre memória coletiva, mas também sobre amnésia coletiva, como nos ensina Charles W. Mills, intelectual que trabalhou com o conceito de ignorância branca, salientando que o óbvio precisa ser relembrado, já que interesses podem moldar a cognição e as sociedades escolhem o que querem lembrar e o que querem esquecer. A ignorância moral, que implica julgamentos incorretos sobre o que é certo e o que é errado, está incluída nessa abordagem, assim como a crença falsa. De fato, trabalhar o território da memória é reafirmar que não se trata apenas de recordação ou interpretação. Memória é também construção simbólica, por um coletivo que revela e atribui valores à experiência passada e reforça os vínculos da comunidade. E memória pode ser também a revisão da narrativa sobre o passado, abre aspas, vitorioso, fecha aspas, de um povo, revelando atos anti-humanitários que cometeram, os quais muitas vezes as elites querem apagar ou esquecer. Respondendo à dimensão estrutural do racismo em nossa sociedade, a população negra também se organiza em coletivos de natureza diferente, e assim, a semente dos quilombos não para de crescer. Nesse sentido, esses diversos tipos de grupos de jovens, professores, intelectuais e artistas trabalham com o conceito de quilombo como território de memória, de resistência, de fortalecimento cultural e precisam ser apoiados por políticas públicas e programas de diversidade e equidade realizados por organizações. A Coalizão Negra por Direitos
congregando mais de 200 organizações negras espalhadas por todo o Brasil, é um exemplo de ação coletiva que combate o racismo e luta por um país justo, com igualdade de direitos e oportunidades. Movimentos sociais, como o de mulheres negras, quilombolas e indígenas, desestabilizam as relações de colonialidade, construindo contranarrativas que trazem novas perspectivas e paradigmas, e além da denúncia, procuram protagonizar a ação política contra a expropriação de riquezas e a brutalidade que sustentam a sociedade e o regime político no qual vivemos. Uma sociedade que se alimenta do lucro e do preconceito de raça vendido como liberalismo meritocrático, na verdade está impondo o capitalismo racial, expressão que nasceu entre os sul-africanos que lutavam contra o regime do apartheid na década de 1970. A expressão é amplamente usada hoje pelo Black Lives Matter, a partir da perspectiva de Cedric Robinson, que em 1983 focalizou as formas como o racismo permeia a organização e o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo racial elucida como o capitalismo funciona por meio de uma lógica de exploração do trabalho assalariado, ao mesmo tempo que se baseia em lógicas de raça, etnia e de gênero para expropriação, que vão desde a tomada de terras indígenas e quilombolas até o que chamamos de trabalho escravo ou trabalho reprodutivo de gênero, etc. É um regime que congrega classe e supremacia branca. Aliás, capital e raça já se uniram há séculos. No tráfico negreiro transatlântico, a destruição da população maia, asteca e guarani, dos combates portugueses na África Central e os inúmeros massacres em terras colonizadas por países europeus. É imprescindível romper a aliança entre classes, elites, políticas, educacionais, culturais e econômicas em uma parte da classe trabalhadora reunida pela supremacia branca, que vem possibilitando a reprodução do sistema do capitalismo racial. Rompendo essas alianças, a identificação de parcela da classe trabalhadora com líderes supremacistas violentos será dificultada. Nesse contexto, encontra-se a perspectiva da teoria da personalidade autoritária, que marca as abordagens que fiz sobre branquitude em meus primeiros escritos, por volta dos fins dos anos 1990. Essa perspectiva contribuiu para o entendimento da construção e manutenção das desigualdades raciais e de gênero, entre outras, nas instituições e no sistema político e econômico em que estamos mergulhados, pois trata especialmente o supremacismo branco enquanto expressão da antidemocracia. Busca então compreender a identificação de parcela das populações com líderes autoritários em lugares onde se instalam regimes totalitários. Então, fim do capítulo 3. Esse capítulo foi bem curtinho, mas cheio de referências, hein, gente? Então, prestem atenção aí, né, no tudo que eu falei. Se quiserem comprar o livro, comprem, tá? Para acompanhar comigo. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse material, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!